Bora falar de futebol, bora falar da vitória do Flamengo por 3-1 sobre o Palmeiras. E os dois times jogaram fora da sua zona de conforto. No fim das contas, o Flamengo levou melhor. Mas que história é essa de jogar fora da sua zona de conforto? Vou falar sobre isso agora. Bora falar de futebol? Então, o seguinte, antes de começar o vídeo, você já sabe, aquele recado esperto, né? Inscreva-se aqui no canal se você não é um inscrito, deixe o seu like que é fundamental, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e, claro, também ao final do vídeo deixe um comentário aqui com um elogio, uma crítica construtiva, com uma ideia, uma sugestão, debata com a galera aqui embaixo também, enfim, fique à vontade, o espaço é seu, tá bom? E quem quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol então? Bora falar dessa vitória do Flamengo por 3-1, Palmeiras sai derrotado do Allianz Parque, e é um Palmeiras que trabalhou 2 semanas, é verdade, um Flamengo que trabalhou 2 semanas também, mas teve de lidar com muitas lesões. No fim das contas, o cenário é o seguinte: o Flamengo entrou em campo com um time bem diferente do que se imaginava, aquele time que está bem distante do ideal em termos de escalação. Eu até tive que anotar aqui: Rodrigo Caio, Gabigol, Diego, Bruno Henrique e Felipe Luiz, os titulares do Flamengo, estavam fora. Então havia problema no lateral, havia problema na zaga, havia problema no meio campo, havia problema no ataque. Então era um time que estava bastante desmontado. Já o Palmeiras estava com seus jogadores principais em campo e principalmente também trabalhou com esses jogadores ao longo dessas semanas, todos eles já recuperados de lesões ao longo dessas últimas 2 semanas. Ou seja, é um Palmeiras que estava preparado para encarar esse Flamengo que não estava tão encaixado assim. Pois bem, no fim das contas, as zonas de conforto das duas equipes, por conta do cenário do jogo e também desse cenário de modificações a rodo no Flamengo, essas zonas de conforto, elas foram basicamente extintas nessa partida. E eu vou explicar o porquê. Vale uma ressalva aqui, né? No começo do jogo, os dois times estavam nas suas zonas de conforto, tá? Então, o que aconteceu? O Arrascaeta, ele foi quase que um ponto de corte, foi quase que um marco para as duas equipes saírem das zonas de conforto. E esse detalhe é bem curioso, tá? Pelo seguinte, no começo do jogo, até os 22 minutos, o Flamengo jogava no campo de ataque, se utilizava da marcação alta, isso é um ponto importante, se utilizava da marcação alta e, além disso, estava com a posse de bola muito mais do que o Palmeiras. A equipe alviverde trabalhava com uma marcação de recomposição, ou seja, não marca na frente, não sobe todo mundo, recompõe o time, põe as linhas no seu campo e aí trabalha para bagunçar o Flamengo quando ele chegar no campo de ataque. Marcação de recomposição e não de atacar o adversário no seu campo. E o outro ponto, na hora de atacar, na hora de criar, buscava as bolas longas, buscava os passes para Piquerez, que jogava aberto pela esquerda, para Wesley, que jogava aberto pela direita, com Dudu e Rafael Veiga centralizados e o Rony mais à frente. Palmeiras buscava esse tipo de jogada com o Everton, com o Luan, com o próprio Danilo, o Zé Rafael fazendo lançamentos, buscando passar por cima da equipe do Flamengo, que fazia uma marcação alta e atrapalhava muito a saída de bola do Palmeiras defensivamente. Isso antes de Arrascaeta. E aí os gols saem, antes da saída de Arrascaeta. E aí os gols saem dentro, digamos assim, da zona de conforto das equipes. O gol do Palmeiras sai justamente no lançamento do Everton, pegando o Flamengo no campo de ataque, lançamento para o Dudu, que está aberto para a esquerda nesse momento. O Wesley está mais à frente, ele solta para o Wesley parte para o drible com o Flamengo se reposicionando, consegue sucesso e coloca a bola na rede para abrir o placar para o Palmeiras. E aí o Palmeiras toma um gol numa bola que não pode tomar. Se você está num confronto direto contra um adversário absolutamente forte, um adversário direto pelo título, inegavelmente você precisa estar concentrado o tempo todo. E aí o que acontece? A equipe do Palmeiras se desconcentra logo depois da marcação do gol do Wesley e sofre um gol com o Flamengo chegando no campo de ataque, em superioridade numérica ao Palmeiras. Eram 5 jogadores do Palmeiras contra 3 do Flamengo. O Arrascaeta carrega a bola, acha o Everton Ribeiro com liberdade para cruzar, ele cruza no segundo pau e o Michael com liberdade cabeceia no cantinho do goleiro Everton. Então veja, o Flamengo trabalha a bola, consegue trabalhando a bola chegar na sua linha de fundo, fazer o cruzamento e conta com uma falha defensiva do Palmeiras. O Flamengo estava usando muito esse lado direito para jogar, principalmente com o Isla bem solto, o Everton Ribeiro aparecendo por ali, e foi do Everton que saiu o passe para o gol do Michael. Os dois times dentro do que eles esperavam. Mas quando o Arrascaeta sai do jogo, tudo muda.
Porque ele é um ponto de criação e de equilíbrio da equipe do Flamengo, principalmente quando o Flamengo está tão desfalcado. E aí o Vitinho entra em campo, que tem um passe diferente, que tem um estilo de jogo completamente diferente para substituir o Arrascaeta e fazer a função do Arrascaeta. Nesse momento, o Palmeiras passa a ganhar um pouco mais do meio campo. O Palmeiras passa a ser um time que vai ter mais a posse de bola. E aí tudo se inverte. Então, se antes o Flamengo era um time com o Arrascaeta que estava marcando no campo de ataque e jogando com manutenção de posse de bola, uma equipe que, se não tinha o passe para frente, soltava a bola para o lado, não arriscava muito no passe à frente, trabalhava para não perder essa bola com paciência, o Flamengo passa a ser um time de progressão, ou seja, um time que vai jogar no campo de defesa e atacar verticalmente, e além disso é um time de recomposição. Então para de marcar alto, para de marcar no campo de ataque do Palmeiras e se recompõe. Faz mais ou menos o que o Palmeiras estava fazendo. E o Palmeiras é que passa a ser um time de manutenção de posse de bola, então o Palmeiras para de arriscar só as bolas verticais, trabalha a bola desde o campo de defesa, usando o Zé Rafael, usando o Danilo, movimentando as peças para tentar fazer até jogadas combinadas com o Rafael Veiga pela direita, junto com o Marcos Rocha, o Piquerez juntando com o Dudu, o Wesley também aparecendo, e aí o Palmeiras trabalha a bola. E é o time de marcação alta. Começa a marcar e atacar a bola quando perde a bola, ou quando o Flamengo tem uma saída de bola, o Palmeiras já está no campo de ataque também. E inverte-se a situação, e aí os dois saem da zona de conforto que eles costumam residir. Com 1-1 no placar ainda, 11 contra 11. O Palmeiras no primeiro tempo trabalha muito a bola, gira muito a bola no campo de ataque, mas não finaliza o quanto poderia. Tanto quanto poderia, melhor dizendo. É um Palmeiras que conseguiu criar jogadas combinadas, acionar o Wesley pela direita para cruzar, acionar o Piquerez para cruzar, cruzamentos rasteiros buscando o Rony, que é o centroavante baixo, ou buscando as entradas do Dudu e do Rafael Veiga para finalizar da entrada da área, só que era um Flamengo muito concentrado. E esse Flamengo concentrado, ele observava esses cruzamentos e principalmente o William Arão teve uma excelente atuação. Ele tirou, na verdade, várias bolas cruzadas, tanto do Wesley quanto do Piquerez por baixo, que chegariam no Rony, que chegariam no Dudu, que chegariam no Rafael Veiga. Ele estava esperto ali para auxiliar a dupla de zaga do Flamengo, enquanto os laterais também fechavam, na base do cruzamento, evidentemente, e os zagueiros também buscavam a marcação e buscavam o primeiro pau e o segundo pau. Então, o Palmeiras não conseguiu, na verdade não conseguiu não, o Palmeiras não se utilizou da finalização de fora da área, da finalização de frente para o gol. O Palmeiras tinha Zé Rafael e Danilo em muitas oportunidades, pegando a bola de frente e optando pelo passe, pelo lado, optando por abrir o jogo quando poderia arriscar de fora da área, de frente para o gol e forçar uma defesa do Diego Alves, uma defesa que poderia gerar rebote, e por exemplo, o Dudu estava ali na frente, o Rony estava ali na frente, o Veiga estava ali na frente, para finalizar um rebote e colocar a bola na rede, e o Palmeiras utilizou muito pouco disso, e quando se utilizou, bateu mal de fora da área. Chutou mal de fora da área. Então, foi um Palmeiras que basicamente teve muito a posse de bola, combinou jogadas para chegar à linha de fundo e cruzar e buscar seus jogadores, mas o Flamengo, dentro da grande área, estava dono do território. E o Palmeiras teve oportunidades com o Zé Rafael e com o Danilo, principalmente porque o Dudu e o Rafael Veiga afundavam dentro da área, e aí quando eles afundavam, eles arrastavam a linha do Flamengo para trás, eles poderiam finalizar e não finalizavam. Enquanto isso, o Flamengo, que buscava o contra-ataque, errava muitos passes. O Pedro não recebia praticamente nenhuma bola, quando recebia o Luan estava bem na marcação também, e aí aquela briga dos dois, uma briga muito física dos dois jogadores, o Luan acabou levando a melhor em todas elas no primeiro tempo. E aí o Flamengo não tinha o escape com o Pedro, o Everton Ribeiro ficava muito isolado, muito espaçado dentro de campo, e o Flamengo não conseguiu aproveitar os contra-ataques que teve na primeira etapa. E o jogo acaba 1-1, no momento em que o Palmeiras teve mais volume de jogo, teve mais controle de jogo, estava no campo de ataque, fora da sua zona de conforto, precisando de jogadas combinadas para finalizar, para concluir, sem espaço, porque o Flamengo estava para trás, fora da zona de conforto dele, buscando os contragolpes, e nada se encaixou nessa ocasião, porque os dois estavam fora da zona de conforto. Nada se encaixou. No fim das contas, nada se encaixou em relação a gol, porque eu acho que o Palmeiras até teve volume, mas não finalizou quando teve oportunidade da forma correta, principalmente de frente para o gol, para aproveitar oportunidades de rebote, por exemplo, ou até colocar a bola na rede. E o William Arão estava muito bem, enquanto o Palmeiras estava firme defensivamente, com o Danilo muito esperto nas roubadas, Zé Rafael também, e o Luan nesse duelo específico
com o Pedro também foi muito firme. Então os dois não conseguiram colocar a bola na rede de novo. E o Palmeiras não aproveitou o volume de jogo que teve, as oportunidades que criou, tanto para finalizar de fora da área, quanto nas jogadas de último passe que o William Arão principalmente acabou interceptando de linha de fundo. Vamos para o segundo tempo? Vamos para o segundo tempo, porque aí vem o detalhe da segunda etapa. O detalhe da segunda etapa, ele é justamente a questão do emocional também. Então a gente está falando, claro, de um Palmeiras que estava buscando o gol, de um Palmeiras que já não tinha o Arrascaeta pela frente, então era um Flamengo mais fragilizado, o que jogava uma obrigação ainda maior no Palmeiras, que vinha de uma sequência muito ruim de resultados contra o Flamengo, e todo mundo sabe que isso pesa, porque é muito debatido em relação aos dois times que têm dividido taças nos últimos anos. Então, dentro disso, o técnico Abel Ferreira faz uma mudança. Ele tira o Rafael Veiga da equipe e coloca o Scarpa. E aí, com essa mudança, ele basicamente coloca um meia em campo, um outro meia no lugar de um meia. Beleza, foi o que ele fez. E aí o Palmeiras tem um início em que, novamente, ele sai da zona de conforto. É o início em que ele rouba a bola do campo de ataque, fica no campo de ataque, mas passa a arriscar. O Palmeiras, em menos de 10 minutos, finaliza 2 vezes, sendo que no primeiro tempo finalizou só 5. E teve muito volume no primeiro tempo. E finalizou só 5 vezes. E aí mora justamente a questão do que eu estou falando. O Palmeiras, quando tem muito volume, ele busca o tempo todo a bola pela lateral para chegar na linha de fundo, tentar o último passe para o Rony vir fechando, o Rafael Veiga, o Dudu batendo, e os cortes vão sendo feitos. E o Palmeiras não consegue concluir jogada, não consegue colocar o goleiro do adversário em situação de risco. 5 finalizações só no primeiro tempo, com bastante volume de jogo, tanto no momento em que estava na zona de conforto, quando buscava as bolas longas e tinha espaço, quanto no momento em que tinha volume de jogo no campo de ataque, fora da sua zona de conforto, e também trabalhava a bola com paciência, com passos para o lado e passos para frente, buscando espaços onde não havia, é verdade, mas abdicou de finalizar de fora da área com o Zé Rafael e com o Danilo, até propriamente com o Dudu, que chegou a pegar a bola de frente também, optou pelo passe aberto e não buscou a finalização. No fim das contas, no segundo tempo, o Palmeiras passa a tentar essa finalização. O Piquerez chuta, mas aí é de dentro da grande área, depois de uma jogada de Scarpa numa roubada de bola. E o Danilo arrisca também, de fora da grande área, abre, bate, a bola passa raspando a trave do Diego Alves. A gente está falando em menos de 10 minutos, 2 finalizações do Palmeiras. Aumentou a média em relação ao primeiro tempo, inegavelmente, mas vem o balde de água fria. Se o Flamengo não conseguia encaixar o contra-ataque, não conseguia sair de trás nesses primeiros 10 minutos, quando saiu conseguiu um escanteio. E no escanteio, de cabeça, contou com o Pedro para colocar a bola nas redes. Qualidade demais do Pedro, cruzamento do Vitinho, subiu mais que a zaga, bola parada, conseguiu fazer com que o Flamengo virasse a partida. E aí, quando o Flamengo vira a partida, vem o balde de água fria emocional. As tomadas de decisão, que já não eram as melhores, eu falei isso no meu Twitter, tomadas de decisão não eram as melhores. O Palmeiras tinha a opção de chutar várias vezes no gol no primeiro tempo, não arriscou, tentava um último passe, tentava mais se aproximar um pouco mais do gol e tudo mais. Essas tomadas de decisão, elas se complicaram ainda mais. E nem deu tempo muito da própria equipe que tomou a virada ter novas tomadas de decisão, porque o Abel Ferreira passa a mexer na equipe. E o Abel Ferreira coloca no time Patrick de Paula, Luiz Adriano e Breno Lopes, nos lugares de Danilo, Rony e Wesley. Pontos importantes. 3 jogadores, 3 mexidas, tentou modificar um pouco as características que ele tinha em campo, tendo o Luiz Adriano, que é um jogador que é móvel como o Rony, mas é mais alto e é um finalizador mais, digamos assim, acostumado ao gol. Tentou com o Breno Lopes, um cara que, já que não havia espaço, não havia tanta liberdade, o Wesley já parecia mais cansado, ele coloca o Breno Lopes, porque é um cara que também costuma dar assistências e finalizar. E em relação à mudança no meio campo, Patrick de Paula é um cara que chuta mais de fora da área, arrisca mais do que o Danilo. Então, essas, na minha concepção, foram as características diferentes que o Palmeiras tinha dentro de campo para tentar aproveitar. Mas foi um Palmeiras que, novamente, girou a bola bastante e não buscou a finalização de fora da área, pouco arriscou de fora da área. Mais do que isso, insistiu nas bolas pelos lados e passou a cruzar com uma frequência maior. Até porque tinha o Luiz Adriano dentro da grande área e é um recurso válido. O problema é ter somente este recurso no momento em que você gira bastante a bola e tem um adversário fechado atrás. E o Palmeiras se utilizou muito desse recurso para buscar suas finalizações.
Fora isso, não conseguiu uma bola enfiada, por mais atacantes que tivesse, depois chegou a colocar o William no lugar do Piquerez, adiantou o Gustavo Scarpa, e por mais que tivesse jogadores à frente, as tabelas não saíam. Você não viu o Palmeiras tabelando para conseguir criar uma superioridade numérica diante de um adversário, ou até fazendo uma jogada com 3 homens diante de 2 adversários, para ultrapassar a linha do Flamengo e finalizar em boa condição. O Palmeiras não teve isso. Durante todo o segundo tempo, vários atacantes em campo e eles praticamente não finalizaram. Então, inegavelmente, o time fora da sua zona de conforto e depois de sofrer o 2-1, se antes até criava, até combinava jogadas, mas deixou de finalizar e deixou de chutar, tinha volume, chegava à linha de fundo, o Palmeiras, depois do segundo gol, não conseguiu mais ter volume, teve só posse de bola. Quando eu falo de volume, eu falo de um time que chega e que invade a grande área, consegue minimamente fazer com que a zaga se bagunce, chega na linha de fundo, faz cruzamento, existe interceptação. O Palmeiras não conseguiu mais fazer isso na segunda etapa. No primeiro tempo estava mais organizado, mas tomadas de decisão erradas na hora de concluir a jogada, de finalizar, tentando o último passe, tentando abrir o jogo, fizeram com que o Palmeiras finalizasse pouco e aproveitasse pouco aquele momento. No segundo tempo, já com o time nervoso, tomadas de decisão várias vezes erradas, já no passe, já na tentativa de criação, já na tentativa de inversão de lance, e o Flamengo à vontade, o mais curioso, jogando com a linha mais baixa, mas ainda assim não aproveitando a maioria dos contra-ataques que tinha. Só que é um time muito perigoso. O Flamengo, por mais que não jogue dessa forma, tem qualidade para puxar um contra-ataque em velocidade como o Michael, por exemplo, e resolver uma partida. E foi isso que fez. O Flamengo aproveitou a chance que teve para resolver e fazer o 3-1. O que dá para tirar basicamente desse confronto? Palmeiras é um time que precisa se concentrar mais. De novo, contra o Cuiabá, o Palmeiras perdeu o jogo muito por conta de concentração, saiu atrás no placar, e aí a eficácia não valeu, por mais que tenha criado demais. Naquele jogo o Palmeiras finalizou bastante, mas a eficácia não ajudou, ou seja, o Palmeiras acertou pouco gol naquela oportunidade. E o outro ponto também vira-se contra a equipe do Palmeiras, contra o Flamengo, que é, mais uma vez, a questão de falta de concentração. Se contra o Cuiabá foi no começo do jogo, contra o Flamengo foi logo depois de abrir o placar. E quando a gente fala de logo depois de abrir o placar, naturalmente, a dificuldade é enorme contra uma equipe como o Flamengo de se recuperar ao sofrer um gol. Falando em sofrer gol, outro ponto do Palmeiras que é complicado, a defesa. Defesa do Palmeiras vem sendo um ponto muito complicado para a equipe. O Palmeiras tem sofrido gols quase todos os jogos, e aí para vencer precisa de 2 gols ou mais. É complicado, é mais difícil, e a defesa do Palmeiras precisa de ajustes, precisa estar esperta. Bola parada, tomou gol. Cruzamento no segundo pau, falta de atenção individual, tomou gol. Então, inegavelmente, a defesa do Palmeiras precisa de certos ajustes nesse decorrer de jogos que vem por aí e principalmente nos treinamentos. Em relação à equipe na criação, o Palmeiras oscila dentro do jogo. Primeiro tempo em que o Palmeiras conseguiu se organizar, conseguiu empurrar o Flamengo para trás e ter volume e buscar a grande área, não só pelo lado, mas também pelo meio, só que sem finalizar, tentando um passe a mais, tentando um chute que não tinha muita condição, e aí o Palmeiras finalizou pouco, muito pouco, perto do que poderia. E quando a gente olha para o segundo tempo, o Palmeiras até finaliza mais, só que cruza muito mais na grande área, porque bate o desespero, bate a ansiedade, e o Palmeiras começa a jogar bola na área, porque por mais atacantes que tivessem ali, mais meio-campistas ofensivos que tivessem ali, o Palmeiras não tabelou, o Palmeiras não se organizou como se organizou no primeiro tempo. Então, na minha concepção, o Palmeiras fez um jogo onde estava fora da sua zona de conforto. No primeiro tempo mostrou organização, mas pecou na tomada de decisão, de conclusão de jogada. E no segundo tempo, o Palmeiras perde no emocional e passa a errar inúmeras tomadas de decisão, aí não só na hora de concluir uma jogada, na hora de finalizar, mas muito por conta do nervosismo de estar atrás do placar, diante de um Flamengo que é um rival nacional hoje importante, concorrente direto ao título, muito desfalcado, vencendo o jogo dentro de São Paulo, e a partir daí os erros de passe começam a acontecer, erros de inversão, o Palmeiras mais do que se desconcentra e não consegue fazer nada dentro de campo depois desse segundo gol, somente levar o terceiro no Flamengo que aproveitou com o Michael a velocidade para colocar a bola na rede. Bom, essas são as minhas observações desse Palmeiras e Flamengo. Grande problema, tomada de decisão. Zona de conforto diferente, o Flamengo acabou se dando melhor, mesmo com vários desfalques. Bom, 20 minutos de vídeo, falei bastante, agora é hora de você falar. Deixa um comentário aqui embaixo sobre o jogo, sobre a análise, uma ideia, o que você bem entender, uma crítica construtiva, enfim.
Fique à vontade para comentar, já deixa o seu like que é fundamental, não esqueça de deixar o like que é importante para o vídeo e para o canal. Inscreva-se no canal se você não é um inscrito aqui embaixo e além de uma inscrição no canal, é claro, se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente, beleza? Bora falar de futebol!